Amém. Continuando aqui, refletindo na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, se não possível, ouça. Salmo 34, apenas os versículos aqui, que eu acredito que vai aumentar a sua fé nessa noite. Salmo 34, versículo 7 em diante, diz assim, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém. Amém. Eu quero apenas, não é uma pregação, uma reflexão aqui bem objetiva, e eu quero resumir numa palavra nessa noite: temor. Temor não é ter medo. Deus não espera que tenhamos medo dele. Um pai de verdade como o nosso que está nos céus não espera criar nos seus filhos medo. Não espera que seus filhos tenham medo. Espera que seus filhos tenham temor. O que Deus espera de mim e de você é que tenhamos temor. Lá no livro do sábio, ele já vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor é a palavra-chave desse culto de hoje. Temor a Deus sobre todas as coisas. Sabe por que eu estou enfatizando essa palavra, pastora Silvana? É porque alguém volta e meia me diz assim, os anjos do Senhor acampam, está sempre ao redor de todos, ou está sempre ao redor de todo mundo, Deus cuida. Eu diria, eu fico com a palavra de Deus, com a Bíblia. E ela diz o seguinte, Salmo 34, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu entendo que os anjos do Senhor guarda ou acampa ao redor daqueles que o temem. Eu não diria que são todos, não. Os anjos do Senhor acampa, cuida, livra, cobre, aguarda aqueles que temem ao Senhor. Mas aí eu quero saber como é mesmo. O que é mesmo temer ao Senhor? O próprio Deus, nesse texto que nós lemos um pouco mais adiante, inspirando o salmista aqui, ele vai dizer o que é guardar, como temer ao Senhor. E ele vai dizer assim, ó, aparta-te do mal, no versículo 14 ele vai dizer, ó, afasta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Isso é temer a Deus. Se eu vejo que há algum mal ali na minha frente, por que eu vou chegar diante desse mal? Por que eu vou abraçar esse mal? Por que eu vou entrar no meio desse mal? Eu temo ao Senhor e Ele me diz para me apartar do mal, então eu tenho que sair fora. É muito simples, faz o bem. Se eu posso fazer o bem, por que eu vou ficar parado? Se eu posso fazer algo para me proteger, ou proteger alguém, ou abençoar alguém, ou livrar alguém, eu devo fazer. Isso é temer ao Senhor. Procura a paz. Às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Então, se eu posso fazer isso, eu deixo a minha razão às vezes, eu abro a mão das minhas convicções filosóficas, os meus conceitos, as minhas ideias, mas para mim preservar a ideia de Deus, os conceitos de Deus, que é a paz com todos. E seguir a paz. É isso. Temer ao Senhor, então fugir do mal, fazer o bem e procurar a paz. Isso é temer ao Senhor. Eu quero fechar dizendo o seguinte, Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, daqueles que temem ao Senhor. E sabe o interessante disso? Que lá
em Pedro, né? 1 Pedro 5, versículo 8, que eu não vou ler, mas você pode ir lá conferir, 1 Pedro 5, 8, vai dizer que o nosso inimigo, né? Que ele anda ao derredor. Nosso inimigo é quem? O nosso inimigo, eu vou traduzir no contexto de hoje, é o mal. O mal anda ao derredor. Sabe o que isso significa, pastora Silvana? É que ao redor daqueles que temem estão os anjos do Senhor. E ao derredor, por trás, depois deles, está o mal. Ou seja, o mal só vai chegar até nós se não tiver os anjos acampados. E quando é que não vai ter anjos acampados? É quando eu não temo ao Senhor. E quando é que eu não temo ao Senhor? Quando eu ignoro o mal. Quando eu não respeito as autoridades de Deus. Quando eu ignoro o mal. Quando eu ignoro as orientações que são me passadas. Quando eu aproximo do mal em vez de afastar dele. Quando eu deixo de fazer o bem para mim, para as pessoas que eu amo, as pessoas próximas, ou para o próximo de um modo geral. Quando eu deixo de temer a Deus. Quando eu abro mão da paz. Para defender uma ideia minha, um capricho meu, uma coisa minha, e eu ignoro esse princípio que é a paz. Eu deixo de temer a Deus. Eu estou atraindo mal, estou atraindo problemas para a minha vida. Temer a Deus sobre todas as coisas. Quando eu temo ao Senhor, significa que eu vou ter uma cobertura. Eu vou ter anjos à minha disposição. Porque eu vou estar temendo a Deus, eu vou estar seguindo as orientações de Deus, os conselhos de Deus. E quando eu sigo o conselho do Senhor, não tem como dar errado. O Senhor vai estar lá, com seus anjos, à minha disposição para me guardar, e para cuidar de mim, e para me livrar das situações mais adversas que porventura vierem ocorrer. Fique com essa palavra. Temor ao Senhor. Temer a Deus. Não é ter medo de Deus, é temer a Deus. Saber que existe um Deus sobre nós, um Deus que está sob o controle de todas as coisas, um Deus que tem colocado anjos à nossa disposição, desde que nós o obedecemos, que nós usamos o nosso temor a Ele. É a palavra do Senhor no seu coração nessa noite.